Fala pessoal, voltamos com mais um Impressões Semanais de Konoyusha, o anime do herói precavido, episódio 9, que caramba, foi bastante movimentado, já começou com um negócio tenso ali, e essa deusa finalmente, que é considerada mais forte, finalmente ganhou foco, na verdade, bastante foco, ela e o protagonista. Bom, se entenderam? De forma... Caramba, aquela eu não esperava nesse vídeo aqui. Eu vou comentar minhas impressões gerais desse episódio. E como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana com recomendações, guias, dentre outras coisas. Além de todos os vídeos do canal adiantados. Lives 2 vezes por mês. E impressões semanais exclusivas todo final de semana. É onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada. E mais importante, você tá apoiando mais ainda o meu trabalho. Quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí. Já dá uma ajuda e se inscreve no canal. Se você não é inscrito ainda, até para não perder nenhuma impressão semanal de Konoyusha. De qualquer forma, esse episódio começou bem brutal, é a melhor forma de falar. Esse carinha aí, que é um invocador, eu pensei que ele ia invocar várias criaturas para lutar contra o protagonista, e eu diria que era o mais esperado pela maioria das pessoas, mas não! Ele basicamente já tinha feito o ritual ali, ele matou todo mundo naquela cidade. Para poder invocar uma criatura mais forte, já é meio sinistro, mas fica muito mais quando ele mostra que matou a família dele, a cabeça da mulher dele e da filha. Caramba, eu fiquei, uou! Esse anime é de comédia, mas tem umas coisas pesadas pra caramba no meio. É uma coisa do autor mesmo, uma característica do autor. É uma obra mais bem-humorada em geral, mas tem uns momentos que, nossa, dá um peso louco aí, bota os negócios extremamente pesados. E bom, no fim das contas aí, ele sacrificou todo mundo, inclusive a família dele e ele mesmo, para poder invocar uma criatura que derrotasse o protagonista. Porque mesmo aquela criatura que já estava lá não seria o bastante, e ele admite que ele mesmo não seria o bastante para derrotar o protagonista, invocar várias criaturas e tal. Então ele invoca uma basicamente invencível, ali foi a impressão que deu. O bicho não adiantava o que eles faziam contra ele, ele não morria e os ataques dele acabavam acertando o protagonista. Realmente parecia um negócio completamente sem noção, nem tem level a criatura. Basicamente é uma criatura sem limites, nem vida. Ela tem level porque é um negócio ali que não tem como mensurar basicamente o poder dela, a impressão que dá. E como se derrota um negócio desse, você fica ali, dá uma tensão. É a melhor forma de descrever. Mas ao mesmo tempo tem comédia no meio, de novo. Essa história tem um negócio muito estranho, que é essa comédia no meio de cenas muito pesadas às vezes. Porque tem uma tensão grande de como é que eles vão derrotar esse bicho. E bom, o protagonista tem aquele plano de contingência dele, de ir pro mundo dos deuses, correr pra lá. Em emergência, então manda a deusa abrir, o portal lá fica enrolando pra abrir, mas acaba abrindo e eles fogem para aquele mundo dos deuses. Até aí, beleza, só que a criatura vai atrás deles, consegue chegar neles lá, por isso que eu falei que a criatura, pro que eles mataram de pessoas lá, eu achei ela muito forte. Eu esperava que fosse uma criatura mais forte realmente, mas não tão apelona assim. Imagina se eles pegam e sacrificam, por exemplo, metade da população daquele mundo, ou uma cidade grande de verdade. Ele sacrificou ali, no caso, uma vila. Imagina se fosse uma cidade inteira, o que invocaria? Já era o mundo dos deuses se invocasse um negócio melhor, mas de qualquer forma, aparece essa criatura aí, que será que o Maui é mais forte que ela? Porque ela não tinha limitação, basicamente. Ela foi derrotada por um golpe que é hit kill. Eu já vou chegar nele, que é da deusa lá. E é um golpe que parece muito apelão, só que só um deus pode usar ele. Será que não funciona no Maui também? É uma dúvida que eu tive. E antes que eu me esqueça, essa cena aí ficou muito engraçada, ele fazendo parecer que levou algum dano grave, precisava de cura imediatamente, aí a outra vai lá desesperada ver o ferimento dele, e na verdade foi um arranhãozinho lá. Ele perdeu 100 de vida dos 300 mil que ele tem, não é nada, basicamente. Eu ri demais daquilo ali. Mas bom, eles saem correndo da criatura, porque não tem o que fazer contra ela, não dá pra lutar contra esse bicho aí, e vários deuses vão aparecendo pra tentar deter a criatura que invadiu aquele mundo deles, mas nenhum deles consegue fazer nada, estão levando uma surra ali. A sorte deles é que eles não morrem, são imortais. E aí chega nessa deusa, o protagonista até fala com ela pra tentar deter a criatura, etc. E ela vê o negócio de forma muito mais perfumada, tá o modo que ele tava falando ali, que basicamente tá apaixonada por ele. E bom, não consegue fazer nada também, dá o golpe lá, mas a criatura é imune, basicamente é isso. Então ele comentando no final que já sabia e tal, preveu que ela não conseguiria fazer nada, bem cruel até da parte dele. E os comentários da deusa ficam muito engraçados no meio também. Mas bom, eles vão seguindo lá e o protagonista tem um plano, como ele mesmo fala. Ele fez um plano lá pra se ele tivesse alguma criatura que ele não conseguisse
derrotar, não tivesse o que ele fazer. O plano dele basicamente era chamar a criatura pra cima de outro deus lá muito poderoso, aquela deusa lá que eles consideravam a mais forte. Ele pesquisou sobre ela sem eles saberem lá, sabia inclusive onde ela iria estar, os hobbies dela, que no caso é pintura, e levou, atraiu a criatura até ela. Inclusive fez isso, fez a criatura destruir a pintura dela, pra ela nem poder ignorar a criatura ali. Basicamente, a termos de RPG, ele obrigou um boss a chamar a atenção de outro boss. Aí os dois obviamente vão ter que lutar. Mas muito legal, estratégia inteligente até, porque ele pensou até numa criatura que não tivesse como ele derrotar. E bem humilde da parte dele, quer dizer, humilde não, é basicamente precavido, não tem como ser mais precavido que pensar num negócio desse. Mas bom, os dois começam a lutar lá, a deusa fica furiosa com a criatura e começa a usar um bando de técnicas nela, mas nada funciona. Até que ela apela pra tal técnica dela, que é a mais poderosa de todas, tá todo mundo curioso, com certeza eu também, pra saber o que diabos era aquilo, aquele Gates de Valhalla lá, como eles falam. E bom, a técnica é... eu esperava mais. Digamos que ela é meio sem graça. É muito apelona? Com certeza é. Mas ao mesmo tempo não tem muito... digamos que não é chamativa, por assim dizer. Eu esperava um grande poder, algo parecido, mas não. É uma técnica basicamente onde aparece um baú lá, na verdade, uma porta que tranca a criatura lá dentro. No caso, tem um bando de espinhos que atravessam ela e pá, fica presa lá. Ou no caso, morre, não dá pra certeza absoluta, mas aquilo ali parou, foi o bastante pra parar a criatura. E bom, tem um efeito colateral, como mostrou aí, destrói o corpo da pessoa, mas como ela é imortal, não faz grande diferença. Inclusive, ela é masoquista, né, por cima, ela tava achando o máximo lá a dor que ela tava sentindo, então ela é muito doida. Mas pelo menos justificaram, porque nenhum humano pode usar essa técnica, basicamente a pessoa morreria depois de usar ela. E bom, essa deusa aí, eu pensei que ela era lésbica, porque ela vivia num assédio sexual, de novo, nesse episódio aí. Foi pra cima lá da protagonista da história, mas aparentemente ela é bissexual, ela vai pros dois lados. Por que disso? Bom, ela e o protagonista lá foi a dinâmica bem inesperada do episódio, quer dizer, antes disso. Essa discussão foi engraçada também, as desilusões lá dela ficou muito engraçada, ela achando que o protagonista estava defendendo ela, aí começou a falar lá que eles foram pra segunda base e tudo mais, ela tá louca pra fazer alguma coisa com ele, tá descarada. Ela ali, mas bom, ele queria ser treinado por essa agora. Ela recusa de novo, mas ele insiste lá até que consegue que ela treine ele. E de novo vai começar um arco de treinamento aí, cheio de arcos de treinamento. Esse anime basicamente é um episódio de treino, um episódio de luta lá enfrentando o boss. Episódio de treino e episódio de luta. Obviamente mistura os dois no mesmo episódio também, mas geralmente é um treino pra depois enfrentar um boss lá. No caso, no final desse episódio, acabaram com um boss, então nem sei o que vão fazer, tem mais 3 episódios. Já acabaram com todos os generais, então agora só tem uma O. Então vai ser 3 episódios pra uma O. Tô curioso com o que vão fazer daqui pra frente, mas de qualquer forma, o protagonista vai treinar com aquela deusa lá, esses dois aí também vão treinar melhor as habilidades dele, o garoto agora consegue se transformar completamente, e a outra ganhou um power-up lá, no caso, nas habilidades dela, de dar haste lá, no caso, aumento de velocidade, e o slow motion. Nada demais até aí, nenhuma grande novidade, mas isso aí ficou muito engraçado. Basicamente o protagonista dizendo que a deusa tava fedendo lá, e não é o único, aparentemente ela tava mesmo, de estar, no caso, correndo, tudo mais, ou tá o tempo sem tomar banho, não sei o que aconteceu lá, tá muito tempo naquele mundo e tal, suando, algo parecido. Ela ficou correndo um tempão ali, ela não tem preparo físico, eu creio, pra correr também quando eles estavam correndo do boss ali. E bom, o protagonista, na honestidade quase inacreditável dele, fala pra ela na cara dura que ela tá fedendo. A cara que ela faz aí é muito engraçada, as caras e bocas dela continuam em geral muito engraçadas, obviamente. Não era um negócio pra humilhar ela nem nada, é pra gerar humor. A coisa toda ali, e de fato ela devia estar fedendo, ele só foi sincero com ela ali. Aí ela vai correndo lá tomar banho, só que essa deusa aí, Ishtar, chama ela antes pra avisar que estão invadindo lá, no caso, outro general do Mao. Vai invadir uma cidade, ela tem que voltar correndo pra lá, mas não perde a piada e volta de novo. Vai falar lá que ela tem um tempinho pra um banho antes, já que ela tá fedendo. De novo, outra confirma lá, não era frescura do protagonista esse negócio todo, que gera outra piada essa. Ela toda vermelha lá. Basicamente ela se esfregou tanto no banho neurótica que tava fedendo, que ela ficou toda vermelha, a pele dela, arrebentou a pele dela toda. Mas bom, ficou engraçado essa piada do banho aí. E bom, depois disso ela vai atrás do protagonista lá pra eles voltarem pra aquele outro mundo, e aí vem nisso, essa cena aí, meu Deus! Essa cena eu não esperava, você leva um susto ali, como assim? Então o protagonista dormiu com essa deusa aí, o que ele tava fazendo ali? No caso, a reação dela é a reação do público também. Então ela falando lá, pô, eu pensei que era um treino de sexo, basicamente. O que vocês iam fazer? Ficou muito engraçado isso aí. Obviamente não deve ser o que parece, não explicaram o que era aquilo ali. E isso aí ficou muito interessante, o que exatamente ela quis dizer
Com isso, só tem duas possibilidades. Uma delas, na verdade, o protagonista e ela não fizeram nada demais. No caso, essa deusa aí tava vendo coisas. Quer dizer, tava vendo coisas não, porque parece que eles estavam fazendo alguma coisa. Ela tava pelada em cima dele sem fazer nada. É um negócio muito estranho. Pra que disso? Tem todo um mistério, eles não explicaram por que eles estavam assim. Ou no caso, só estavam fazendo alguma coisa lá. No caso, chegaram os finalmente mesmo, porque fazia parte de uma técnica secreta pra passar alguma coisa pra ele. Então ficou muito curiosa essa situação, porque você fica na dúvida, pô, aconteceu ou não aconteceu? E se não aconteceu, pra que eles estavam daquela forma ali? O que que tá acontecendo? Deve explicar mais à frente, mas ficou basicamente como um grande mistério. E essa frase aí, como eu falei, tem por um lado lá, ela querendo dizer que na verdade não fez nada demais com ele, ou não. Na verdade ela quis dizer que aquele mito lá, que ela comentou, no caso que deuses e humanos não podem ter interações românticas, não podem chegar a finalmente, basicamente, é na verdade só um mito, mas é um negócio que não tem nada demais, ou seja, pode realmente acontecer, criaram aquele mito lá, mas na verdade pode. Por isso que ela chamou essa aí de inocente. Pode ser isso? Pode, ou pode ser que ela não fez nada também, então não dá pra saber o que aconteceu ali, tem um mistério, vamos explicar, eu creio que vão, né, não é possível, porque aconteceu aquilo ali, e você, uou, você leva os dois, fica, como assim? E nunca explicam exatamente o que aconteceu ali, por quê? Os dois estavam daquele jeito, mas as frases dessa aí ficam, obviamente, insinuando alguma coisa, se aconteceu mesmo, foi um mal entendido, é esperar pra ver, eu creio que mais à frente vão revelar por que exatamente o protagonista fez aquilo, o que ele aprendeu com ela, no fim das contas, porque ele treinou com ela por um tempo lá. Então, caramba, essa situação aí, no caso, essa cena aí, com certeza foi a mais marcante do episódio, não só pela cena em si, mas pela curiosidade que ela gera do que exatamente estava acontecendo e se ele estava fazendo aquilo com ela por algum motivo, geralmente ele está atrás de algum treinamento ou coisa parecida, então o que exatamente fazer aquilo com ela daria a ele que ele estava interessado. Então, tô muito curioso. Essa cena aí deixou morrendo de curiosidade para explicarem o que exatamente aconteceu entre ele e essa deusa. Que tipo de treinamento que ela fez ali com ele. Caramba, mas de qualquer forma, depois disso, ela sai de cima dele e tal, vai embora, inclusive. Essa parte ficou muito engraçada da deusa lá, falando que ficou a noite inteira acordada e tal, fazendo aquele bonequinho cheio de cabelo dela. Pra ele, inclusive, antes disso, ele reforça a espada lá, com aquela armadura lendária que ele encontrou, ele consegue misturar os dois de novo, ele tira cabelo dela ali do bolso dele, tá cheio de cabelo dela, ele arranja tanto cabelo pra uma piada interna no negócio, basicamente. Inclusive, ela se agarra nele, então diz que ele não pode negar aquilo depois de aparecer do nada com o cabelo dela. Basicamente, ela romantizou a situação, como assim? Ele tá com o cabelo dela junto com ele, porque ele sempre quer manter uma parte dela junto com ele, mas na verdade ele vê de forma prática isso, o cabelo dela é muito útil pra muita coisa. E bom, de qualquer forma, segue essa cena aí, que é o complemento daquela piada, onde ela pega e fica tirando os cabelos dela pra fazer basicamente uma boneca pra ele ali. No caso, ela foi arrancando fio a fio lá, fazer aquele negócio que é meio macabro até. Então a cara dela ficou muito engraçada. Essa dor que ela sentiu lá fazendo esse negócio é muito doida. Inclusive essa aí diz que não vai mais apalpar ela nem nada, porque ela é muito estranha. Então ficou bem engraçada essa cena aí, eu ri pra caramba. E, bom, eles voltam para aquele mundo e isso aí, eu achei muito interessante a frase da deusa. Basicamente parece um foreshadow, ou seja, uma chamada para algo mais grave, que vai acontecer mais à frente. Ela comenta lá que o protagonista não falou que estava totalmente preparado. Dessa vez diferente das outras, ou seja, parece que vai acontecer algo mais grave lá para qual ele não estava preparado. Eu pensei que seria agora, esse general aí do Mao seria um desafio para ele, mas aparentemente não vai ser isso ainda. Mas isso aí já me deixou muito curioso, tá chegando na fase final, no caso no clímax final, tem mais 3 episódios para acabar o anime, então deve acontecer algo mais grave, tá, um inimigo mais desafiador. Deve aparecer agora mais à frente. Mas bom, de qualquer forma, eles chegam lá nesse mundo e aí vão derrotar, no caso, ajudar a derrotar esse general novo do Mao, só que no caso o herói humano consegue derrotar ele sozinho e muito fácil. O cara é completamente overpower, é totalmente inesperado essa. Eu pelo menos fiquei, uou, por essa eu pensei que seria o contrário, no caso a criatura derrotaria muito fácil aquele herói. Então a quebra de expectativa do autor aí ficou muito legal, porque você espera uma coisa e te entrega a outra, e a outra é legal ainda. Esse cara aí ser forte também ficou bacana, muito na verdade. Depois ele acabou com o exército inteiro lá que tinha atrás do Mao, com um golpe. É muito apelão esse cara, impressionante. Eu tô na dúvida até se o protagonista ou ele é o mais forte ali. E bom, inclusive falando em levels, essa aí tem level 999, liberou os levels dela, o poder total dela é basicamente, será que tem level acima disso? Tem level 1000 ou algo parecido? Fiquei curioso com isso, mas o level dessa aí é completamente insano. O level desse cara aí, desse herói, não é nem perto daquela ali. Mas, bom, de qualquer forma, ele é absurdamente forte. E eu gostei da quebra de expectativa e não tem só essa. Perguntam até se tem
tem um herói daquele? Por que ele não foi lá derrotar o Mao e tal, resolveu tudo para que eles precisam de um herói? Invocado lá junto com Deus, realmente fica essa dúvida, pra que isso? E aí vem essa cena, ficou muito engraçado, ele regride lá, vira um bebê, basicamente, a cara da deusa, nossa, que fechou, ficou muito boa, mas o que exatamente aconteceu? Ele é uma maldição que ele tem, ele usa os poderes dele, regride para aquilo. Como é que funciona isso? No caso é mais um mistério aí que devem explicar no próximo episódio, mas essa cena com certeza é o maior de todos os mistérios lá que eu quero descobrir o que aconteceu ali exatamente entre esses dois. Ficou muito curiosa a cena. E, em geral, o anime continua muito bom, é mega movimentado, é super divertido todo episódio, consegue misturar bastante comédia com movimento no enredo, coisas importantes acontecendo, não é aqueles animes de comédia que você pode pular episódios, longe disso. Tá muito legal a trama por enquanto, e só estão adaptando 2 volumes da Light Novel. Nessa temporada é quase inacreditável que 2 volumes rendam tudo isso, é uma história realmente bastante movimentada. E agora esperar pra onde segue ela, tem mais 3 episódios. Pra acabar aí, tomara que o final seja legal. E é basicamente isso, fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.